Eu trouxe hoje o pessoal de uma ONG, responsável por uma ONG. E eu achei um detalhe nisso. Bom, existem um monte de ONGs. Existem várias trabalhando, umas bem, outras não tão bem, umas fazem uma sacanagemzinha, quando recebe verba do governo, então nem se fala. Mas o que me chamou a atenção nessa ONG é que eu conheci um dos integrantes, aliás, acho que é fundadora, não é não? Sim. E o que me chamou a atenção foi o seguinte: essa ONG, ela trabalha praticamente movida a amor, a sentimento, a desejo de fazer, vontade de fazer. Isso é uma alavanca extraordinária. Isso me sensibilizou muito, porque a gente que mexe com gente todo dia, muita gente, a gente fica com faro bom, né? Porque sacanagem cheira de longe, a gente sente o bafo de longe. E quando a gente vê alguma coisa que realmente é séria, bem intencionada, nos chama atenção. Nos chama atenção, e eu achei que valia a pena divulgar. Eles precisam de bons valores, que se agreguem bons valores humanos a essa luta deles, a esse propósito. Eles vão falar das metas, dos objetivos, tá? Mas eles precisam, sobretudo, de valores humanos. É claro, doações são bem-vindas, uma ajuda é bem-vinda, sempre é bem-vinda, porque o trabalho deles é muito difícil. Mas o material humano é muito importante, porque eles dependem do material humano para levar a efeito esse trabalho tão bonito que eles fazem. E assim nós vamos conversar com Ricardo Bandeira. Boa noite, Ricardo Bandeira. Seja boa noite. Você é o presidente da ONG. Agora eu estou como presidente da ONG aqui no Brasil. Tá. E eu era o antigo coordenador esportivo, né? Mas continuo ainda com essa parte de coordenação esportiva. Como presidente da ONG, o que quer dizer ABME? Então, essa sigla significa amigos, né? Associação Beneficente Mãos Estendidas do Brasil. Porque assim, nós somos, nesta ONG, quando nós criamos essa ONG, eu sou primo da Vanessa, né? Tá. Eu sou formado em Educação Física e eu fui convidado no início para fazer a parte de coordenação esportiva, porque ela sentia a necessidade de utilizar a atividade esportiva, a atividade física como forma de organização e trazer isso para as crianças, que elas sentiam necessidade. Então, quando ela me convidou, eu achei super interessante, achei algo assim fora do normal, porque eu sempre trabalhei, sou do bairro onde a gente atua, e eu me considero uma exceção dentro dessa comunidade, onde você vê muita criminalidade, problemas. Então, eu consegui vencer com a atividade através da educação, dos meus pais. Eu queria levar isso para as crianças. E a ONG foi essa oportunidade que eu tive de levar isso para as crianças. Vamos apresentar então agora Vanessa Mouzá, né? Isso, Vanessa Mouzá. Sim. Wie geht's guten? Ja, alles klar. Alles perfeito. Seja bem-vinda, viu, Vanessa? Muito obrigada. Eu queria agradecer ao Barjão por essa oportunidade, agradecer aos telespectadores que nesse momento estão nos assistindo também, e por todos os amigos da ABME que estão nesse momento também nos assistindo no Brasil e na Alemanha, e falar um pouquinho da gente, da nossa história, né? Como o Ricardo já disse, nós somos todos aqui jovens, você já colocou que nós temos assim muita vontade de ajudar, e até hoje esse trabalho, na verdade, ele surgiu assim, comigo e com minha irmã gêmea. Ela infelizmente hoje não está aqui. Não vai falar não, senão nós vamos deixar o Ah, sim, claro. Nosso amigo o Dante de Almeida, sim, que ainda falta. Você faz parte também da direção. Sim. Faço parte da direção também, Dante sou diretor Almeida, cultural. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo espaço. O que você faz na ONG? Conta pra nós. Eu sou diretor cultural, né? Tá. Eu tenho a liberdade de atuar numa área que no nosso país ela é excluída, né? Essa área é a cultura, mais especificamente a música, né?
A gente tem a música como o fenômeno mais antigo que toca no ser humano, né? A primeira forma de comunicação foi a música. Concordo plenamente. Então, assim, na nossa mídia nacional, a nossa música é deturpada, é um lixo, sabe? É jogada no esgoto. E eu tento resgatar isso na minha comunidade. Eu nasci também no bairro, fui morar fora e voltei para o bairro agora, né? E a música teve um poder muito grande na minha vida, né? Então eu tento, com essa liberdade que a Vanessa me passou, né? E essa autoridade que ela me passou dentro da ONG, eu tento usar isso com as crianças, né? Tentar resgatar um futuro para eles, né? Um futuro legal, Tá. o mesmo futuro que eu tive. Na verdade, foi você que fundou a ONG. Sim, eu... Antes de você contar, deixa eu só agradecer aqui, Anitta, recebi tua mensagem, querida. E realmente, eu falei em direitos humanos e o pessoal começa a pipocar aqui. Então, o que eu falei é exatamente o que estão dizendo. Que direitos humanos não vale nada nesse país. Realmente. Não vale mesmo. Direitos humanos não faz nada por ninguém em termos humanos. Eu só vi direitos humanos defender bandido nesse país até hoje. Mas recebi sua mensagem aqui de apoio, metendo a botina. Muito obrigado, viu, querida? Um beijo para você. Agora, Vanessa, conta para nós. Você começou isso com a sua irmã. Sim, nós iniciamos esse projeto. Como que foi isso? Assim, na verdade, nós também temos um histórico de vida muito interessante. Nós nascemos nessa comunidade, nós vivemos dentro dessa favela que hoje é a favela que nós ajudamos. Então, assim, nós tivemos assim essa infância e nós vimos basicamente tudo. Nós vimos a violência e dentro dessa comunidade nós tínhamos muitos amigos de infância que, infelizmente, né, ao contrário de mim, o Ricardo, o Dante, que buscamos um caminho melhor, porque graças a Deus nós tivemos também nesse decorrer da nossa vida pessoas que acreditaram em nós, né? Então, assim, eu por cantar, eu tive, graças a Deus, a felicidade de encontrar pessoas no nosso caminho, principalmente na nossa infância, que acreditaram em mim, acreditaram nos meus irmãos, e sempre disseram isso, que você nunca tem tão pouco que você não possa dar esse pouco para alguém. E essa foi uma mensagem que eu sempre levei na minha vida, principalmente uma pessoa que foi para mim como um pai, que foi um seminarista, um padre seminarista. Ele gostava muito de mim e dos meus irmãos, ele incentivava muito nós no sentido da música. E quando ele faleceu, era um sonho dele. Na minha infância, ele levava a mim, ao Ricardo, nós sempre íamos, por exemplo, ajudar hospitais. Na época, era uma época da AIDS, que a época era vista como a lepra, né, dos tempos da Bíblia. Então as pessoas apedrejavam aquelas casas de aidéticos, de crianças. Então eles sempre levávamos, nós, as crianças do bairro, da favela principalmente, para esses lugares, para entregar sopa na rua. Então nós víamos que nós não éramos assim tão pobres, que nós não pudéssemos dar isso para alguém. E quando ele faleceu, eu estava na altura dos meus 15 anos, ele tinha um grande sonho. E o sonho dele era realmente realizar isso, criar uma instituição e dentro dessa instituição ajudar a crianças e adolescentes. E quando nós crescemos principalmente, nós buscamos o caminho do bem, mas teve aqueles nossos amigos de infância que, infelizmente, por não terem essa estrutura dentro do lar e outras coisas mais, a oportunidade que nós tivemos, eles se perderam e foram para as drogas. E foi nesse momento que eu e a minha irmã, vendo aqueles nossos amigos tão queridos se perdendo nas drogas, que nós tivemos a necessidade de abrir as portas da nossa casa. E naquela época nós já cantávamos, tocávamos o nosso violão e nós tentávamos atrair primeiro eles através da nossa música. E por isso que a ABME, ela se chama Associação Beneficente Mãos Estendidas, né? No começo era só um grupo que se chamava Mãos Estendidas, e nós nos reuníamos uma vez por semana e tentávamos primeiro com músicas normais e depois um pouco assim levando, eu vou dizer meio assim, nós éramos jovens, mas íamos meio pelo caminho da musicoterapia. E não vou dizer que todos os meus amigos se salvaram, infelizmente muitos se foram, mas alguns ficaram, hoje estão conosco, né, Ricardo? Até hoje dentro da comunidade, nos ajudando, e graças a Deus deixaram esse caminho das drogas, né? Ok, eu gostaria que vocês, não sei se você ou o Ricardo, mas um de vocês falasse sobre o foco da Associação Beneficente Mãos Estendidas. Qual é o foco? Vocês devem ter um foco principal. Bom, é fazer tal trabalho. Sim.
Assim, eu gostaria de falar, né? Embora o Ricardo seja o presidente, eu queria falar. Nós temos assim, a ABME, na verdade, nós não somos uma ONG como qualquer outra ONG, que eu acredito assim, existem Por quê? Porque existem hoje as pessoas, elas acham assim, que você ajuda uma pessoa com uma cesta básica, com um prato de comida. Isso é uma ajuda que resolve o problema na hora. E o que nós temos como intenção é uma intenção de transformar. Transformar o ser humano não implica você, basicamente, no caso, você dar a ele algo, né? Você só dar, a pessoa ela tem que aprender também a receber, é dar e receber. Então nós buscamos dentro da ABME ensinar esses valores, principalmente para as crianças. Aquilo que você tem, o que você tem de bom, o que você pode despertar dentro de você, que foi o que aconteceu conosco, né, Ricardo? O Ricardo na área esportiva, no caso eu, a música. O que você tem? Qual é o teu talento? É isso que a gente tenta despertar nas crianças, né? Às vezes as crianças chegam em nós, e nós, as crianças, tia, mas aqui a gente mora na favela, a gente não tem nada, não sei o que. Mas às vezes você pega uma criança, e aquela criança ela tem um sonho, né? Aquela criança, o que você quer ser? Né? Tia, eu queria ser uma bailarina, tia, eu queria ser um médico. E a gente fala, então, você tem que trabalhar aquilo, você tem que buscar aquilo dentro de você. Então nós tentamos, através do nosso trabalho, mas assim, aquela coisa da afirmação da autoestima, de você trabalhar as competências das pessoas, isso começa em nós. Não é você às vezes dar uma determinada coisa e achar que com isso você resolve o problema da sociedade. Querida, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acredito até que muita gente possa estar com a mesma curiosidade. Você fala em trabalhar a competência das pessoas, eu te pergunto, isso seria o mesmo que dizer trabalhar o talento, a vocação das pessoas? Vocação, talento e competência, no caso, seriam muito próximos? Sim. Ou não? Eu acredito que sim. Eu acho que as competências, eu acredito que cada um de nós temos valores, né? Nós temos aqueles princípios. Uma coisa que uma vez eu ouvi de um professor, que hoje eu vivo na Alemanha, e eu ouvi de um professor, e ele disse assim, que, eu até escrevi essa frase só para não esquecer, porque às vezes eu esqueço as coisas, que ele disse que eu achei super interessante, que às vezes há quem ache que é mais caro você investir na educação do que você investir na ignorância. Então, eu fiquei pensando nessa frase um dia, eu fiquei imaginando assim, quantas vezes, né, principalmente essa fase assim, da infância, que a criança está na fase ali dos seus 7 anos, criando seu intelecto, e às vezes pela falta da oportunidade, da educação, que é o principal passaporte para a cidadania, a criança por ter ali não condições, uma estrutura em casa, às vezes fora também, dentro da escola, ela não tem uma educação de qualidade, então ela se limita. Começa ali desde a infância a criança se limitar, a criança achar que ela não é capaz, a criança achar que ela não só é capaz, mas não é para ela, entende? Então isso a gente tenta dizer para as nossas crianças, ao contrário. Nós tentamos trabalhar isso nas crianças, falar, você é capaz, você pode, você consegue, né? Porque nem sempre querer é poder, mas querer é conseguir. Então esse é um princípio da ABME que nós temos, é uma filosofia dentro da ABME, é o dar, mas você também tem que receber. A criança vem, as pessoas vêm, né, dentro da comunidade, e a gente tenta passar essa mensagem para eles. Vocês não podem só esperar receber, vocês também têm que dar de si. E dar de si implica em trabalhar essas competências, isso que eu falei para você.